Bom, então dando continuidade à nossa aula sobre cálculo de volumes utilizando integral, a gente agora vai ver o cálculo do volume de um sólido de revolução gerado pela rotação de uma região compreendida entre duas funções f e g. Então aqui, olha, quando a região A está entre os gráficos de duas funções f e g, de um x igual a A até um x igual a B. Se f de x for maior ou igual a g de x para qualquer x desse intervalo, então o volume do sólido B gerado pela rotação dessa região em torno do eixo x é dado por... Bom, observe aqui que nesse primeiro desenho, a gente tem aqui a curva correspondente à função f, que está acima da curva correspondente à função g. Se a gente quisesse calcular essa área aqui, a gente poderia fazer a área de cada disco, na verdade não é essa área aqui, né? A área da rotação dessa região em torno do eixo x. Então seria a área de cada disco desse aqui, ó. A área de cada disco desse, que inclusive está marcado aqui um dos discos em amarelo, vai ser π vezes o raio da circunferência externa, que aqui no caso é f de x. Então, π vezes f de x ao quadrado, isso é πr ao quadrado, menos a área da circunferência interna, a área correspondente à circunferência interna, que vai ser π vezes g de x ao quadrado. Como a gente quer o volume, a gente vai ter que fazer o somatório de todos esses discos. Então, o somatório de todos esses discos, conforme nós já vimos anteriormente, vai ser π vezes a integral de a até b. Daí ficou f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado dx. Por quê? Porque observa que quando a gente gira, a gente fica com um buraco aqui no meio, olha. Por isso é que a gente tem que fazer um ao quadrado menos o outro ao quadrado, para tirar o que está aqui no meio, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Calcule o volume do sólido que se obtém por rotação da região limitada por y igual a x ao cubo, está aqui essa curva, y igual a 0, que é o eixo x, e x igual a 1. Ou seja, a gente quer a rotação, a gente quer o volume gerado pela rotação dessa região aqui em torno do eixo y. Quando a gente rotacionar essa região em torno do eixo y, é muito difícil desenhar com essa mesa digitalizadora, mas a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, onde, na verdade, o que a gente quer é o volume dessa parte aqui externa, quer dizer, vai ter um buraco aqui no meio. Então, a gente vai ficar com o seguinte, esse volume vai ser π vezes a integral. Olha lá, aqui está variando de 0 até 1. Então, vezes a integral variando de 0 até 1, do raio externo, o raio externo, que é isso aqui, ó. Ah, tem um detalhe aqui, ó. A gente vai trabalhar com raio externo como sendo isso aqui. Ou seja, esse raio externo é constante igual a 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos o raio interno. Só que observe que o raio interno, que é isso aqui, ele está variando. Dependendo da altura que a gente pega, a gente vai ter um raio diferente. Sinal de que esse raio é uma função. Onde quem vai ser função de quem? O que está variando aqui? O x vai ter que ser tratado como uma função de y aqui nesse raio. Então, eu preciso tratar o x como função de y. Só que aqui é o y que está como função de x. Então, a gente inverte. E aí, se y é x ao cubo, é porque o x é a raiz cúbica de y. Então, o x como função de y é a raiz cúbica de y. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de y elevado ao quadrado. E aí, essa integral é em dy, porque a função é de y. Aí, vamos resolver isso. Vai ficar π, que multiplica a integral de 0 até 1, de 1 menos raiz cúbica de y ao quadrado é y elevado a 2/3 dy. Vamos integrar. Isso é π, que multiplica a integral de 1 dy a y. Menos, aqui a gente aumenta uma unidade no expoente sobre o novo expoente. Então, fica y elevado a 2/3 mais 1, que dá 5/3, sobre 5/3. Isso aqui variando de 0 até 1. Daí vai ficar π, que multiplica. Quando for 1, vai dar 1 menos 1 sobre 5/3. 1 sobre 5/3 dá 3/500. Vou colocar
com um colchete, menos, quando for zero, vai dar zero mesmo, né? Porque vai ficar zero menos zero. Então, isso é π vezes 1 menos 3/5 dá 2/5. Π vezes 2/5, unidade de volume. E aí vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem: calcule o volume gerado pela parábola y igual a x ao quadrado em torno do eixo y no intervalo de 0 a 4. Bom, essa parábola y igual a x ao quadrado tem vértice aqui na origem. Eu vou desenhar só essa parte, porque eu quero girar um intervalo de 0 até 4. Então, digamos que o 4 esteja aqui. Então, a gente quer girar essa região em torno do eixo y, que vai dar uma coisa mais ou menos assim, ó. Só que essa parte exterior, essa parte aqui, ó, exterior, com esse buraco aqui no meio. Então, justamente, se é com esse buraco no meio, vai ser igual ao anterior. A gente vai ter, vou colocar aqui a cor. Olha só, isso aqui vai ficar integral de 0 até 16. Por que 16? Porque essa integral vai ter que ser em y também. Por quê? O que está variando aqui? Olha, esse raio interno, ele está variando. E eu tenho que trabalhar com esse raio interno como sendo o x uma função do y. Então, essa variação tem que ser de y. Se aqui é x igual a 4, aqui 4 ao quadrado dá 16. Inclusive, essa variação aqui de 0 até 1, esse 1 não foi esse 1 daqui, esse 1 foi o 1 daqui. Por quê? Quando o x é 1, o y dá 1 também, porque é 1 ao cubo, tá? Então, aqui é de 0 até 16. Do raio externo, o raio externo é constante igual a 4, então 4 ao quadrado, menos o raio interno. E aí, nesse raio interno, a gente tem que trabalhar com o x como sendo raiz quadrada de y. Por quê? Daqui, né, isola o x. Então, fica a raiz quadrada de y elevado ao quadrado, dy. Aí, isso vai ser, faltou π. Isso vai ser π vezes integral de 0 a 16, de 16 menos raiz de y ao quadrado da y, dy. Agora, resolvendo essa integral, π vezes integral de 16 é 16y menos y ao quadrado sobre 2. Isso aqui variando de 0 a 16. Daí fica π que multiplica. Quando for 16, vai ficar 16 vezes 16, vai dar 16 ao quadrado, menos 16 ao quadrado sobre 2. Menos, quando for 0, vai dar 0. Aí, 16 ao quadrado menos 16 ao quadrado sobre 2, isso vai dar, é como se fosse assim, é a menos a sobre 2, vai dar a sobre 2. Então, isso é π vezes 16 ao quadrado sobre 2. Que vai dar, resolvendo isso, 8 vezes 16, 80, 6 vezes 8, 48, 80, 128 π, unidade de volume.